Antes dessas encomendas, no bordado, eu já contei algumas vezes aqui para vocês, eu comecei no ponto cruz, tá certo? Eu comecei no ponto cruz, sozinha, bem autodidata, como eu disse, a gente não tinha recurso, não tinha nada, não tinha vídeo, não tinha escola, assim, pelo menos eu não tinha acesso, eu não tinha, mas não era muito difícil, né? Eu acho que quem está aí dessa época aí um pouquinho, dá para lembrar um pouquinho como às vezes era muito mais difícil do que é hoje, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um ponto cruz, foi ali que eu descobri que eu não sabia bordar, eu queria, mas eu não sabia que tinha que desfiar a linha. Eu descobri lá que eu fui arrumar o cabelo num salão aqui próximo de casa, e eu vi que a mulher abriu aquela caixa gigantesca de linha, e aí ela puxou o fio, desfiou, eu falei, mas como eu sou burra, meu Deus do céu, não era que eu sou burra, não sabia. Eu era carente de informação. Aí eu perguntei para ela, enfim. E aí eu fui indo. E eu fiz muito tempo, deixa eu ver se eu vou conseguir. Aqui eu separei algumas peças para mostrar rapidamente para vocês. Esse aqui é uma peça recente, porque daquela época eu não tenho mais, né? Então, esse aqui é o meu ponto cruz, que eu fiz esse aqui, né? Então eu tinha aquele cuidado, aprendi este avesso aqui bem limpinho, bem arrumado, assim que eu aprendi com muito sacrifício, olhando aqui, olhando ali, pegando uma dica aqui, outra dica ali, e eu então fiquei muito tempo no ponto cruz. Aí eu comecei a vender, sabe, o ponto cruz para a família, né? Patrícia também consumiu bastante os meus produtos, né? E a casa da minha mãe. E aí eu comecei a vender para amigos que falavam um para o outro, e fui fazendo, pegava uma encomenda aqui, outra ali, e foi indo. E aí foi no ponto cruz, fiquei no ponto cruz até conhecer a técnica do Hardanger. O que aconteceu? Eu fui num bazar aqui próximo de casa e eu fui para fazer essa técnica porque uma mãe de uma aluna daqui da escola, quando eu tive, enfim, uma bomboniere, enfim, trabalhei com outros artesanatos, né? É muita história, gente, muita história. O que aconteceu? Eu fui nesse bazar e conheci a professora lá de bordado, do Hardanger, e fiz, podia ter pego, eu esqueci de pegar, não peguei nada de Hardanger, nada, nem foto, não. Eu esqueci. O primeiro trabalho que eu fiz está guardado comigo, que eu não vendi, ficou comigo. E eu fiquei apaixonada, literalmente apaixonada pelo bordado. Mas ali naquele curso, foi onde eu conheci a professora de crochê. E eu acabei deixando um pouco o bordado para ficar mais me dedicando ao crochê, que era o que eu estava na minha zona de conforto, né? E aí eu gostei muito do trabalho na época da professora, e eu comecei a fazer então as minhas aulas de crochê, né? E eu comecei a fazer tanto que eu criei o blog. Comecei a fazer as encomendas, né? Para os Estados Unidos foi a primeira. E depois foi, né? Eu tinha cadernos e cadernos com encomendas e eu ficava maluca porque eu não tinha pronta entrega, porque não era no VaptVupt, né? E eu acabei me dedicando bastante a isso, a me aperfeiçoar no crochê e tudo. E aí a gente acabou indo a professora na época da aula num ateliê, não era um ateliê, era uma casa. E a dona da casa, ela era filha de bordadeira da Ilha da Madeira. E a mulher bordava muito. E eu vi aquele bordado e eu falei, eu quero fazer. Eu fiz um mês de aula com ela, onde eu aprendi o ponto cheio, fazer aquele bem perfeito. Aí que eu conto que eu fiz o ponto palestrina, ela me ensinou o ponto palestrina e eu só fui lembrar 10 anos depois, pelo menos lá na escola de moda, porque eu esqueci como fazia o ponto palestrina, né? Bom, e aí, mas aí eu acabei deixando um pouco o bordado da forma como eu faço hoje para ficar mais no crochê. Só que no crochê, gente, eu colocava sempre um bordadinho, né? Então sempre tinha alguma coisa, algum pontinho que eu colocava ali, sempre nos meus barrados de crochê. E aí as encomendas começaram a vir, começou a crescer bastante o volume, né? E aí a gente começou a crescer e tal. Aí eu tive
a grata satisfação de entrar para a Mega Artesanal, expondo os meus trabalhos. Foi em 2009, 8, não vou me lembrar exatamente, 2013 foi a última, não, 2012 foi minha última Mega Artesanal, César, então eu fiz 4. 2012, quando foi que eu entrei? 9, 10, 11, 12, não, 8, 2008, né? 8, 9, 10, 11, 12. 2008, eu fiz a minha primeira Mega Artesanal com a minha professora e mais 2 pessoas, né? Porque o valor era um pouco alto, a gente fez. E eu vendi todos os meus panos de prato que eu levei no mesmo dia. Então, nos outros dias de feira, eu não tinha o que nem mostrar para as pessoas, né? Então, eu acabei ajudando as nossas colegas que estavam lá e foi aquela coisa, né? E aí veio o ano seguinte e eu fiz 4 mega artesanais, tá certo? Até chegar na escola de moda, tá certo? Então, mais ou menos foi uma trajetória que eu contei aqui bem vapt-vupt para vocês entenderem, né? Que foi todo um processo, né? Que houve essa mudança. Eu acho que uma arte está sempre ligada com a outra. Eu amo fazer tricô, faz tempo que eu não faço. Amo crochê, até quero mostrar algumas coisas aqui para vocês. E o bordado, eu quero mostrar também algumas coisas que eu tenho aqui, que ficaram aqui comigo, e algumas coisas do bordado também. Então, deixei separado aqui, olha, uma bagunça, já deixei uma bagunça. Então, olha só, eu fui procurar, eu não tenho nada guardado, porque tudo eu vendia. Acabava dando, não dava tempo de ter, né? Então, para vocês terem uma ideia, este barrado aqui, que eu vou mostrar rapidamente, é um barrado que dá para eu terminar. E eu colocava muita coisa aqui, tinha bastante até, eu fazia aqui, gente, de repente eu termino só para mostrar para vocês, em cada junção desses, eu coloco uma florzinha e fazia um bordadinho aqui, um ponto margarida. Fazia um ponto margarida aqui para prender, né, depois que eu prendi no pano e tudo mais.